Galera, você viu que o nosso começo aqui da nossa caminhada que se inicia aqui em Nova Trento já começou em alto nível. Então nós já estamos iniciando a nossa caminhada. O caminho chama-se Caminho da Gratidão. Então eu queria contar uma história para vocês, que Vandeca é o contador de histórias, uma história verídica, né? Essa história aconteceu lá em 1600 e bolinha, né? Com a família Espinosa. Nessa época, em 1600 e qualquer coisa, tanto em Portugal como na Espanha, os judeus eram perseguidos, né? E por causa dessa perseguição, a família Espinosa, que era de Portugal, ela resolveu ir para a Holanda, e foram para a Holanda. E nessa família tinha um garoto que se chamava Baruch de Spinoza, ou Bento de Spinoza, ou simplesmente Spinoza, como a gente vai tratar de agora para diante. Eles eram uma família judia, então eles frequentavam a sinagoga. E naquele tempo, se você falasse qualquer vírgula, questionando a Bíblia ou falando alguma coisa de Deus, seja o que for, você não podia expressar sua opinião. Ou você era colocado na fogueira, ou você era enforcado, né? E se você frequentava a sinagoga, eles decidiam, eles te excomungavam. E o Spinoza, ele se tornou um filósofo, né? Ele, para ganhar vida, ele pegava vidros e polia esses vidros e fazia lente de telescópio. Então ele tinha uma vida muito humilde. Só que dele polir essas lentes, esses vidros, aquele pó de vidro foi para os pulmões dele. Então ele teve sérios problemas de saúde e ele veio a falecer por esse motivo, muito jovem. Ele, uma mente pensante, ele se tornou filósofo e começou a perguntar sobre Deus, sobre a vida, sobre Cristo, sobre a Bíblia. E ele chegou a escrever livro. Só que ele escreveu e não constava no livro o nome dele, porque se eles descobrissem que o Spinoza tinha escrito aquele livro, eles jogavam ele na fogueira ou enforcavam, né? Para vocês terem uma ideia, um amigo dele começou a falar alguma coisa que a igreja não gostou, ele foi preso. E em determinado dia falaram, nós vamos soltar ele. O irmão dele foi buscar, esse amigo do Spinoza, foi buscar o irmão que estava preso. Aí a população da cidade ficou sabendo e foram lá na cadeia. E cataram o irmão que estava sendo solto e o irmão que foi buscar ele. E esquartejaram os dois no meio da cidade. Para vocês terem noção de como que era a coisa. Isso em 1600 qualquer coisa. Baruch de Spinoza, ou Bento de Spinoza, ou simplesmente Spinoza, eles diziam que ele era ateu. Ele foi excomungado da sinagoga, ele não podia frequentar a sinagoga. E como ele foi excomungado, ele não podia nem falar com a família dele, né? E eles diziam que Spinoza era ateu, que não acreditava em Deus. Mas não é bem assim. Hoje você tem o ser humano, o homem, né? Eu digo homem, a mulher, o homem, o ser humano, ele cria um Deus do jeito que ele quer. Um Deus que é um Deus do medo, um Deus da troca. Você me dá isso que eu te dou aquilo. Se você não fizer isso, você vai para o inferno. Se você fizer isso, eu vou te queimar no inferno. Então, se a gente parar para pensar, você acha que Deus é assim? Ele criou a gente, cara. Ele é um Deus de amor.
Ele não é um Deus dessa forma que as pessoas pregam ou resolvem fazer. Esse Deus que elas querem, eles colocam nas religiões, nas igrejas, e as igrejas são assim. A igreja fala assim, ó, se você for na outra igreja, Deus não está lá, Deus está aqui. Ó, e essa que a outra igreja fala, não, ele está aqui. Então essa briga idiota, cretina, não é coisa de Deus. Que Deus é amor. Deus está em todo lugar. Você acha que Deus seria pequeno de colocar a palavra dele só naquele lugar e não no outro? Como que pode isso? Então, Spinoza questionou tudo isso. E ele foi perseguido por isso. Então, como eu estou fazendo o caminho da gratidão, eu vou falar para vocês de todos os caminhos que eu fiz, das pessoas que me acolheram nesses caminhos, as histórias interessantes que eu passei nesses outros caminhos. Vou mostrar o caminho aqui e vou mostrar essas histórias, mostrando para vocês o que é gratidão, né? O que é o Deus do amor, né? Então, não é o Deus que as religiões querem pregar. Então, o que eu vou fazer? Spinoza tinha um pensamento que eles dizem, o Deus de Spinoza, ou Deus segundo Spinoza. Então nós vamos caminhando agora no início desse vídeo, do vídeo de hoje, e eu vou falar os pensamentos de Spinoza, como Spinoza acreditava que Deus seria. Então ele fez um pensamento como se fosse Deus conversando com a gente, com você que está aí comigo. Aí você tira as suas conclusões se Spinoza era ateu, né? Como queriam pregar. Então vamos lá, eu vou fazer o caminho, começar o caminho, e você vai ouvir os pensamentos de Spinoza. Ele começa assim: pare de ficar rezando e batendo no peito. Então nós vamos começar o caminho e eu vou mostrar para vocês o pensamento de Spinoza. Vamos lá. Para de ficar rezando e batendo no peito. O que eu quero é que saias pelo mundo e desfrutes de sua vida. Eu quero que gozes, que cantes, te divirtas, e que desfrute da vida que eu fiz para ti. Para de ir a esses templos lúgubres, obscuros e frios, que tu mesmos construístes e que acreditas ser a minha casa. Minha casa está nas montanhas, nos rios, nos lagos, na praia. Aí é onde eu vivo e onde eu expresso todo o meu amor por ti. Para de me culpar por tua vida miserável. Eu nunca te disse que há algo mal em ti, ou que eras um pecador, e que tua sexualidade fosse algo mal. O sexo é um presente que eu te dei, e com o qual podes expressar teu amor, teu êxtase, tua alegria. Assim não me culpes por tudo que te fizeram crer. Para de ficar lendo supostas escrituras sagradas, que nada tem a ver comigo. Se não podes me ler num amanhecer, numa paisagem, no olhar dos teus amigos, nos olhos de teu filhinho, não me encontrarás em nenhum livro. Confie em mim e deixe de me pedir. Tu vais me dizer como devo fazer o meu trabalho? Para de ter tanto medo de mim. Eu não te julgo, nem te critico, nem me irrito, nem te incomodo, nem te castigo. Eu sou puro amor. Para de me pedir perdão. Não há nada a perdoar. Se eu te fiz, eu te enchi de paixões, de limitações, de prazeres, de sentimentos, de necessidades, de incoerências, de livre arbítrio. Como posso te culpar por algo que eu pus em ti? Como posso te castigar por seres quem é? Se fui eu quem te fiz, crês que eu poderia criar um lugar
para queimar os meus filhos por mau comportamento? Por toda a eternidade? Que tipo de Deus pode fazer isso? Esquece qualquer tipo de mandamento, qualquer tipo de lei. Essas são artimanhas para te manipular, te controlar e que só geram culpa em ti. Respeita teu próximo e não faças o que não queiras para ti. A única coisa que eu te peço é que prestes atenção à vida, que teu estado de alerta seja teu guia. Esta vida não é prova e nem degrau, nem um passo no caminho, nem um ensaio ou nenhum prelúdio para o paraíso. Esta vida é o único que há aqui. É agora, é o único que precisas. Eu te fiz absolutamente livre. Não há prêmios, nem castigos. Não há pecados, nem virtudes. Ninguém leva um placar. Ninguém leva um registro. Tu és absolutamente livre para fazer da tua vida um céu ou um inferno. Não te poderia dizer se há algo depois desta vida, mas posso te dar um conselho. Vive como se não houvesse, como se esta fosse a sua única oportunidade de aproveitar, de amar, de existir. Assim, se não há nada, terás aproveitado a oportunidade que te dei. E se houver, tenha certeza que eu não vou te perguntar se foste comportado ou não. Eu vou te perguntar se tu gostaste, se te divertiste, do que mais gostaste, o que aprendeste. Para de crer em mim. Crer é supor, adivinhar, imaginar. Eu não quero que acredites em mim. Quero que me sinta em ti. Quero que me sintas em ti quando beijas tua amada, quando agasalhas tua filhinha, quando acaricias teu cachorro, quando toma banho no mar. Para de louvar-me. Que tipo de Deus ególatra acreditas que eu seja? Me aborrece que me louvem, me cansa que agradeçam. Tu te sentes grato? Demonstra-o, cuidando de ti, de tua saúde, de tuas relações, do mundo. Te sentes olhado, surpreendido? Expressa tua alegria. Esse é o jeito de me louvar. Para de complicar as coisas e de repetir como um papagaio o que te ensinaram sobre mim. A única certeza é que tu está aqui, que está aqui vivo, e que este mundo é cheio de maravilhas. Para que precisas de milagres? Para que tantas explicações? Não me procures fora, não me acharás. Procure-me dentro de ti.